Irmãos, feche os seus olhos mais uma vez. Nós vamos receber algo fresco da parte do Senhor, que vai trazer para você refrigério, vai trazer direção, vai trazer um norte, vai trazer fé, vai trazer poder, vai trazer paz, vai tirar todo o medo, vai trazer frutos. Senhor nosso Deus, meu Pai, meu amigo, meu Salvador, meu Redentor, nós estamos aqui diante da sua presença e já experimentamos dela, mas queremos mais, porque nossa sede é grande por ti. Fala conosco, Senhor, através do teu Espírito, se movendo através da palavra, trazendo, Senhor, edificação no meio do teu povo, criando bases sólidas de uma fé correta, de uma fé eficaz, onde o Senhor vai poder fazer maravilhas no meio deles, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Irmãos, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você entrou em novidade de vida. E nessa novidade de vida, existem alguns fundamentos que o Senhor quer trabalhar nessa noite. Ah, pastor, mas eu me converti há 10 anos atrás. Mas o Senhor quer trabalhar nos fundamentos da sua conversão. São 3 coisas essenciais que o Senhor quer trabalhar para que você prospere em todas as áreas da sua vida e seja feliz, amém? E eu quero mostrar através da ressurreição de Cristo, porque quando Cristo ele ressuscitou, ele apareceu 4 vezes aos discípulos, e nessas aparições ele trabalhou os fundamentos da fé deles, e ele vai trabalhar o fundamento da sua fé hoje, da sua nova vida, através dessa palavra simples. Você vê que é simples. Você vai perceber que aqui você sempre ouve a mesma palavra, só com uma roupagem diferente. A palavra da graça. E tem esse poder de trazer paz no seu coração, trazer liberdade, aflorar sua fé, para que você seja mais que vencedor, amém? Então vamos ver nas aparições de Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, o que aconteceu. O primeiro texto está aqui em João, capítulo 20, verso 13, quando ele aparece para Maria Madalena. Interessante. E eles lhe perguntaram, eles são anjos, e eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Perguntaram para Maria Madalena. Levaram embora o meu Senhor, disse ela. Respondeu ela: e não sei para onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o seu Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Deixa eu só recapitular o contexto. Então Maria Madalena, aquela que foi liberta de, acho que foram 7 espíritos, se eu não me engano. Ela que tinha um coração muito grato, e ela, uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Quanto mais você é perdoado, mais ama, amém? Diga assim: quanto mais eu sou perdoado, mais eu amo. Não é, Claudeci? Nós dois tem que amar bastante, não é verdade? Não é bom não, né? Mas quanto mais o Senhor restaura a sua vida, mais você entende a graça dele. E Maria Madalena era uma mulher possessa de espíritos imundos, prostituta, e o Senhor a libertou de uma forma tão fantástica.
e ela, apaixonada pelo Senhor, foi de madrugada ao sepulcro. A fé dela não era uma fé correta ainda, por conta que Jesus havia falado tantas vezes para ela que ele ia ressuscitar. Falou todos aos discípulos: eu vou ressuscitar, mas eles não entendiam, né? Mas ela era apaixonada e estava lá, viu anjos, ela viu. Se você ler o texto direitinho, pega uns versículos anteriores ao que eu li, ela viu ali os anjos. Ela nem deu bola para os anjos, ela perguntou: cadê o meu Senhor? Né? Já pensou você ver anjo? Quem já viu anjo aqui? Quem já viu? Quase ninguém viu. Já pensou você ver anjo? Você já viu? Então, ela viu, teve uma visão de anjo, mas ela nem se importou com os anjos. Ela estava aqui ali se importando: cadê o meu Senhor? Onde vocês colocaram? Aí de repente, quando ela olha, quem aparece para ela? Jesus. Ela não reconhece logo de cara, Ricardo. Ela não identifica. Ela pensa que é o jardineiro. Na verdade, ela nem estava completamente errada, né? Porque o primeiro jardineiro, que era Adão, porque ele foi colocado ali no jardim do Éden para cuidar do jardim, mas não cuidou, né? Esse perdeu o jardim todo por conta de uma fruta. Mas o jardineiro, Jesus comprou o jardim de volta, amém, Jesus? E nós fazemos parte desse jardim. Mas ela pensou ali que ele era o jardineiro. E aí ele falou: mulher, por que choras? Irmãos, presta atenção. O amor do nosso Deus. Uma vez eu preguei lá no Taboão, que aqui é Taboão, na videira, que Deus não massifica. Deus não massifica. Deus cuida indivíduo por indivíduo. Deus não é um Deus de multidão, sim, porque Ele tem multidão, mas Ele cuida de cada um individualmente. Ele, olha só, Jesus morreu, foi ao Hades, pegou a chave do capeta, do capiroto, a chave da vida e da morte. O Espírito Santo o ressuscitou, porque o inferno não pôde segurá-lo, não pôde, porque o pecado que ele levou não foi o dele, Ruth, foi o seu. E é muito, né, Ruth? Foi o seu, Claudeci. Só nós três demos muito trabalho para ele, que ele levou bastante pecado. Só os nossos três, isso aqui. E o Ricardo para ajudar, e agora um caminhão. Ele levou o nosso pecado lá, mas a morte não pôde triunfar. O Leandro ali carregou mais o caminhão ainda, agora precisa de 2. A morte não pode João segurar. Não, João também foi terrível. Só tem igreja de terrível aqui. Já põe 3 caminhões nisso aí. Não pode segurar. Porque o pecado que ele levou não era dele. A morte não pôde triunfar sobre Jesus. Ele pagou o preço por você. Então o Espírito Santo o ressuscitou. O mesmo Espírito que o ressuscitou é o que habita em você. Por isso que o poder da ressurreição está dentro de você. Então quando você fala, fala a vida. Você é profeta, profeta da vida. Esse Espírito o ressuscitou. E veja, depois que ele ressuscitou, o que ele faz? Agora ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Agora todas as coisas estão debaixo dos seus pés. O que ele faz? Ele cuida de uma mulher. Não é muito amoroso esse Senhor? Ele está preocupado com uma mulher que chora. Foi o primeiro ato de Jesus. Presta atenção quem é Jesus. Não foi lá quando Pedro pegou e 3.000 almas se converteram. Não foi. O primeiro ato desse Jesus é em conversar com uma mulher que era uma prostituta, que tinha muito demônio, capiroto, e que ele libertou quando estava aqui em carne. Foi a primeira coisa que ele fez. Esse é seu Deus. Esse é o seu Senhor. Este é o seu Salvador. Ele falou: mulher, por que choras? Quando ele falou mulher, por que chora, ela não reconheceu ele. Ainda pensou que era o jardineiro. E você tirou daqui o meu Senhor, pensando que o jardineiro levou. Me fala onde ele está, porque eu quero levar ele. Mas ele, de repente, naquele momento ele falou como Deus Criador:
De repente ele fala: Maria. Quando ele fala Maria, ela reconhece e fala: Mestre, Salvador, Jesus, meu Senhor. Porque Deus te trata assim. Ela o reconheceu quando ela foi tratada pelo nome. Esse é o Deus que não massifica, que fala Ricardo, ele fala Ana, ele fala Verônica, ele fala Claudeci. Ele chama o seu nome. Por isso que eu creio que o arrebatamento não vai ser um arrebatamento em massa. É um arrebatamento individual. Ele vai chegar na Cláudia e vai falar: vem, Cláudia, filha minha, chegou essa hora. E ela sobe com ele. Vem, Verônica, filha amada, as suas lágrimas estão sendo enxugadas agora. Poderoso. Vem, Edson, acabou todo o sofrimento. Talvez chegue em todo mundo de uma forma, do mesmo tempo, mas das mesmas, porque ele é Deus, ele pode fazer tudo, mas individual, porque ele é poderoso para fazer isso. Não creio num arrebatamento que não seja individual, porque ele não massifica, ele trata ovelha por nome. Maria, quando ela ouviu, reconheceu o Salvador. Amém? Mas ele apareceu, depois que ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu mais 3 vezes, onde ele ajusta o fundamento da nova vida que os discípulos estavam vivendo, e é isso que ele está fazendo pelo Espírito Santo hoje. Ele está ajustando os fundamentos da nossa vida, amém, Jesus? Você vai ver que é tão simples essa palavra, e tão poderosa, e você vai sair daqui com muita paz. Então vamos ver a segunda aparição dele, né? Está lá em João 20, 19, diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo, diga medo, diga assim, medo, essa é a palavra-chave. O Senhor vem tratar o nosso medo. O Senhor veio tratar aqui, depois da ressurreição, ele conversou com Maria, ele mostrou que é um Deus que não massifica, que cuida do indivíduo, do pessoal. Aí ele vem para os discípulos e vem tratar algo. Em primeiro lugar, a primeira coisa que ele trata é o medo. E ele vai tratar o teu medo hoje aqui. Amém, Jesus? Veja bem, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. Porta trancada, irmãos, ele entra. Ele tem o que? O corpo glorificado. Você vai ter esse corpo glorificado. E você vai passar as paredes. Não é poderoso esse corpo? É corpo, é carne, mas é um corpo de um Deus homem, de uma pessoa 100% Deus e 100% homem. É o corpo que você vai ter. Eu não sei, irmãos, eu estou tão empolgado para chegar essa hora dessa glorificação do corpo, porque nós vamos fazer coisas que você nunca imaginou que você poderia fazer. Amém? Então ele entrou com as portas trancadas. Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Em algumas traduções, paz seja convosco. Segundo versículo. Tendo dito isso, olha, ele entrou, porque os discípulos estavam com medo, e disse: paz esteja convosco, paz esteja com vocês. Tendo dito isso, mostrou, ou seja, no mesmo tempo, ao mesmo tempo que ele disse paz seja convosco, ele mostrou as mãos e o lado. Shalom al-Ham, mostrando as mãos. É poderoso. O que o Senhor está falando? O meu sacrifício tem poder para te trazer paz.
não precisa estar com medo. Olha aqui, Pedro, está com medo do quê? Shalom Ahan. Recebe minha paz. Paz seja convosco. Olha aqui. Ao meu lado. Eles furaram. O preço está pago. Está com medo do quê? Está entendendo que o Senhor veio resolver? Porque o medo, irmãos, é pecado. Medo é pecado. Por que ele veio combater o medo? Primeira coisa, porque se você ver lá em Apocalipse 21:8, está escrito que os medrosos, e é o primeiro, e assim uma série de outros pecados, serão jogados no lago de fogo. Porque o medo, presta atenção, ele faz parte da origem do pecado. Quando Adão pecou, a primeira coisa, a primeira consequência, o primeiro esboçar do pecado dele, da justiça própria dele, foi o que? O medo, onde ele se escondeu entre as árvores do jardim, de medo. Fala para o seu irmão, o medo é pecado. E agora, pastor, eu tenho medo. Quem tem medo aí, levanta a mão. Levanta a mão, mentiroso. Senão você entra em outro pecado. Do mentiroso, porque está escrito lá que os mentirosos também vão o lago de fogo. O medo, todo pecado gera medo. Quem peca fica com medo depois. Saiu com a bonitona, ficou com medo de pegar doença. Roubou, está com medo de ser descoberto. Mentiu para a mulher, fica com medo da mulher descobrir que mentiu. Então o medo, ele está em todos os pecados. Todo pecado gera medo. E o Senhor veio combater isso. E a primeira coisa que o Senhor está te falando, mesmo que você tenha medo, esse pecado não é imputado a você, porque Ele pagou o preço. Pastor, mas você não falou lá que lá em Apocalipse 21 os medrosos serão jogados? Os medrosos que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso, quando Ele veio aqui, lê lá na sua casa esse texto aqui, Ele não chegou para os discípulos e falou assim: olha seu bando de medroso, se vocês continuarem com medo, vocês vão para o inferno. Não, Ele falou: Shalom, paz seja convosco, e mostrou as mãos. Ou seja, não há condenação sobre vocês. Não precisa ficar com medo. E esse medo também não é imputado a vocês, porque eu levei na cruz do Calvário. Vocês são livres. Fala para o seu irmão: Shalom. Foi o que o Senhor trouxe. Presta atenção, irmãos. É forte isso aqui, ó. Canaã, presta atenção. Canaã, terra prometida, hoje o nome dela se chama paz, descanso. Quando você não descansa, quando você não toma posse da paz que o Senhor está te dando, Shalom, eu paguei o preço, você deixa de entrar na terra prometida. Você faz como o povo de Israel, que por medo dos gigantes não entrou no descanso. E o Senhor está trazendo essa palavra para que você não entre em incredulidade, porque tudo foi pago por você. Shalom. Veja os cravos e o meu lado, não há por que temer. Shalom é paz na alma, no corpo e no espírito. É garantia de sucesso em todo o seu viver. Eis que vos deixo não como o mundo. Por isso, não turbe o vosso coração, não tenhas medo. Foi isso que Ele nos deixou e é isso que você precisa entrar. Então, são 3 fundamentos da vida cristã que nós vamos abordar aqui. E o primeiro é o medo. Medo não pode fazer parte da sua vida. Por quê? Porque não há o que temer. O Senhor é por você.
Ele pagou o preço. O que está falando? Olha aqui, ó. Eu triunfei sobre a morte. Shalom. Olha as minhas mãos. Eu triunfei sobre a doença. Eu triunfei sobre a miséria. Eu triunfei sobre todas as coisas que te afetavam antes. Shalom. Tenha paz. Descansa. Descansa. No mundo tereis. No mundo tereis. Mas tem de bom. Porque eu venci. As mãos é a vitória do nosso Senhor. Ele venceu por você. Está entendendo o que é graça? Ele venceu por você. As aflições vão vir? Com certeza. Porque você está no mundo. E o mundo jaz no. Então você está no mundo, as aflições vão vir, o desemprego vai vir, a doença vai vir. Mas ele venceu. Então quando você estiver doente, shalom, tudo vai bem, tudo vai dar certo. O Senhor é por mim, essa doença vai sair. Ela não vai ficar no meu corpo, porque ela está no corpo do meu Senhor. Ela não tem poder sobre mim, porque o Senhor a levou. É isso que o Senhor está falando para nós. Por isso que é bom ser curado, né? O Odaci foi curado de câncer, eu fui curado de hernia de disco, de pedra no rim. Porque o Senhor levou na cruz. Carnebaças. Tenechola-baças. Você tem que experimentar, irmão, a graça do Senhor. O poder de Deus. Você tem que experimentar a graça do Senhor sobre a sua vida. O poder da ressurreição sobre a sua vida. Temachavas. Não há o que ter. Shalom. O preço foi pago. Tudo vai dar certo. O Senhor é por nós. Quem será contra nós? A doença não prevalece. A crise financeira não vai te abalar. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser abalado. Essa fé que o Senhor quer colocar no seu coração, essa paz, essa tranquilidade. Você está em Canaã, a terra da prosperidade, a terra da cura, a terra da alegria. E essa terra se chama Shalom, onde todo medo é quebrado. Está me entendendo, irmãos? O Senhor é bom. E eu tenho experimentado a bondade desse Deus na minha vida. E eu não sou bonzinho, viu? Vitor me conhece, eu não sou bonzinho. Eu não sou bom, a minha carne não habita bem nenhum. Mas o Deus que mora em mim, Ele é bom, Ele me ama e tem me abençoado. Amém, Jesus? Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. A evidência da paz reinando no seu coração é alegria. O Senhor quer trazer muita alegria no meio do povo dele. Aleluia. Muita alegria em qualquer tempo. Alegria. Eu costumo falar lá no trabalho que eu estou lá, irmãos, eu estou em paz em todo tempo, até quando eu peco. Estou em paz. Quando eu peco, errei, mas eu tenho a segurança, já fui perdoado. Vamos caminhar de novo. Amém, Jesus? Alegria, paz. Nada pode abalar a sua paz. Nada. Está desempregado? Fique em paz. O Senhor vai trazer solução para isso aí. Está com uma dívida? Fique em paz. O Senhor vai trazer um milagre financeiro para a sua vida. Está doente? Fique em paz. Que Deus gosta. Irmão, você está doente, fica mais em paz ainda. O que Jesus gosta é de curar. Olha os evangelhos. Quantas curas ele realizou? Era o tempo todo curando. Ele gosta de curar. Porque o que mais afeta o ser humano é a doença. Não é a crise financeira. Meu, você passa um mês comendo pãozinho, mas ficar doente é coisa terrível. E o Senhor, Ele sabe dessa necessidade, e Ele tem prazer em curar. Se você tem alguma doença crônica, começa a dizer Shalom, tudo vai dar certo, e nos próximos exames não vai mais dar em nada.
É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Esse medo, por isso que os medrosos que não têm Cristo, não você, eles serão lançados no lago de fogo. É os primeiros. Porque para nós o Senhor trouxe a terra de Canaã chamada Shalom. Recebe aí, em qualquer circunstância. Rabochas. O que é essa placa aí? Estou brincando. Eu nem comecei a pregar. Já mostra a placa que é para acabar? Meus irmãos, mais 2 pontos, tá bom? Vamos correr aqui. Próximo versículo. O segundo ponto. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse de novo: Shalom, paz seja convosco, paz seja com vocês. Próximo versículo. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Primeiro o Senhor tratou o que? O medo. E agora Ele vem tratar o que? A incredulidade. Quantas vezes você já ficou incrédulo aí? Quem já ficou incrédulo em alguma circunstância? Levanta a mão. Se não levantar a mão é mentiroso. A incredulidade sempre bate a porta. E o Senhor vem combater isso. Mas Ele não vem combater com dureza. O que Ele fez com Tomé? Que às vezes eu leio de uma forma muito firme, mas na verdade eu acho que eu deveria ler assim. E Jesus disse: Tomé, deve ser assim que eu deveria ler. Tomé, coloque o seu dedo aqui. Vem cá, filho. Vem cá, Tomé, vem cá. Coloca aqui o seu dedo aqui, filho. Vem cá. Colocou? Veja as minhas mãos, filho. Estenda a mão e coloca do meu lado. Vem cá, filho, dá aqui a sua mãozinha. Põe aqui, ó. Tá sentindo? Tá vendo a cicatriz? Eu creio que Jesus fez assim com o Tomé. Ele ensina com graça. Ele é a graça. Você vê que ele fala assim. Nós falamos graça aí, que é a saudação apostólica. Graça aí. Ele não fala, ele só fala paz. Por quê? Porque ele é a graça. Porque a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa, que é Jesus. Então ele não precisa falar graça e paz, porque ele é a graça. A graça chegou, ele manda a paz. Agora eu e você precisamos graça e paz, Senhor Jesus e a paz. Ele é a graça, amém? Então muitas vezes, esses pregadores da graça, esses pregadores de Jesus. A graça é uma pessoa. A graça, tem cuidado com a graça, porque traz libertinagem. Cuidado com Jesus, então a graça é Jesus. Quem fala isso é porque não entendeu a graça, não compreendeu e não desfruta dela, e ainda está na lei. Entendeu? Oh, machandeles. E Jesus disse a Tomé: coloque. Ou seja, o que ele fez com Tomé? Ele tratou com tanto carinho. Ele tratou a incredulidade dele com tanto carinho, como ele está tratando a sua agora. As mesmas marcas que ele mostrou para te mostrar e combater o medo, é as mesmas marcas que ele te mostra hoje para combater a sua incredulidade. As marcas da cruz. Então você não deve se pautar no seu comportamento, porque uma das coisas que gera medo e que gera incredulidade, são duas coisas que geram medo e incredulidade. É a sua justiça própria. O que é, pastor, a minha justiça própria? É quando você pensa que porque você se comporta mal, você não vai receber as coisas, você não vai ser abençoado. Aí você fica com medo. Quem já ficou com, agora o Senhor não vem para o culto, eu pequei a semana inteira, não vou sentir a presença de Deus. Isso é justiça própria. Quem falou que a presença dele ele dá para quem está certinho? A presença dele ele dá para quem está crendo. Então tem gente que vai vir aqui pecou a semana inteira, vai chegar aqui, creu, recebe a presença, sai feliz. E tem gente que ficou tudo tentando ser certinho, chega aqui e não recebe nada, porque ele veio na justiça própria.
Por isso que ele mostra as mãos. Vem cá, Tomé, põe a mão aqui. Shalom ao rei. Não tenha medo. Creia. Creia na obra da cruz. Tomé, eu paguei o preço. É isso que o Senhor está falando. O preço foi pago. Seja ousado em fé. Seja ousado. Tenha paz. Não tenha medo. E seja ousado em fé. Qual é o problema de Tomé? Onde o diabo segurou Tomé? Nos 5 sentidos. Se eu não colocar as minhas mãos, se eu não ver com os meus olhos, eu não vou crer. Foi isso que Tomé falou. É isso que o diabo procura trabalhar no seu coração. Se eu não ver a igreja vir de cheia, enquanto não estiver lotada, não vou crer que aquilo é uma obra de Deus. Então é fé. Eu creio mesmo com ela, com os bancos vazios, como está hoje, com alguns bancos, com alguns. Aqui deve ter umas 80, 90 pessoas. Eu creio. Porque o Senhor pagou o preço por essa igreja. Ele pagou o preço, não fui eu. A obra é dele. Não é o meu esforço que vai fazer com que essa igreja prospere, mas foi o esforço dele. E se eu crer nisso, nós vamos crescer e muito. E vamos. Ouse em fé. O Senhor está falando. Ouse em fé. Olhe. Quem precisa de coisas aqui? De vitórias, de conquistas. Ouse em fé. Ouse em fé. Olhe para onde, Claudeci? Para onde vai olhar? Para Jesus, para a cruz, para a obra consumada. É ela que abre a chave para todas as vitórias que você precisa na sua vida. E o diabo tem medo que você creia. E o Senhor, Ele não está buscando um excelente comportamento em você, Santão. Ele está buscando fé. A mesma fé que Ele achou na mulher de fluxo de sangue, a mesma fé que Ele achou em Abraão quando creu, a mesma fé que Ele achou no cego Bartimeu que clamava: Jesus, filho de Davi, Deus poderoso, tenha misericórdia de mim. Essa fé que Ele quer achar em você. É essa fé que abre as portas. Não é o seu comportamento, Santão. Não é a sua disciplina, maravilhoso. E nem o seu medo, covarde. É a sua fé. É a sua fé. Deus está procurando homens e mulheres que sejam ousados em fé. Creia. Foi isso. Então essas bases que o Senhor está trabalhando. O medo, shalom. As mãos. A incredulidade, shalom. Aqui, ó, foi pago por Tomé. Vamos ver o terceiro agora para nós finalizar. Já o meu horário encerrou. Terceiro fundamento da vida cristã, da nova vida cristã. Em João 21. Depois disso, isso é forte, irmãos. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago, João e Pedro, né? Não lembro. E 2 outros discípulos. João, né? João, Tiago e... não lembro. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, depois da ressurreição. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E disse-lhe:
E ele disse: lance a rede ao lado direito do barco, e vocês a encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Só daí tá bom. Irmãos, presta atenção. Jesus ressuscitou, estava lá os discípulos, né, pescando. Esqueceram que eles tinham chamado, esqueceram que eles, Pedro mesmo, Jesus tinha falado: olha, você já não é mais pescador, você será agora pescador de homem. Mas eles voltaram ao ofício antigo, e eles eram exímios pescadores, eles entendiam de pesca. E o mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, nem mar era um lago, nem muito grande era. Eles conheciam esse lago, eles sabiam onde os peixes se encontravam, eles eram muito experientes, mas estavam infrutíferos, porque eles não estavam andando debaixo de uma palavra. Não pegaram nada. Jesus perguntou: tem alguma coisa? Não, pescamos, não pegamos nada. Então lança a rede do lado direito. Por que lado direito? Porque Jesus está à direita do Pai. Você está me entendendo porque é o lado direito? A justiça de Deus está do lado direito. O que o Senhor está falando aqui? A prosperidade está quando você lança as redes, seja no seu casamento, seja no seu ministério, seja na sua empresa, do lado direito, ou seja, em Cristo Jesus, quando a confiança estiver nele. Aí vai dar fruto. Eles pegaram aqui 153 grandes, enormes peixes. O Senhor está falando: tudo que tiver na sua vida, lance do lado direito, porque você, presta atenção, você está sentado comigo à direita do Pai, porque nós estamos assentados com Cristo. Está me entendendo? Todas as suas coisas, todos os seus sonhos, coloque Cristo, que tudo vai prosperar. Você abriu uma pizzaria? Que lado que seja a rede? Direito. A justiça de Cristo tem que estar em tudo que você fizer. Não tem como dar errado a sua vida. Amém? A igreja pode ficar em pé agora. A equipe do louvor rapidamente vem para cá. Nós estamos atrasados. Oh, handere ande motion de lá e sadu. Vocês têm que ficar esperto. Falei terceiro ponto. Israel, você vai ter uma paciência comigo. Amém, Jesus. Candelicha telamassas. Irmãos, queria que você viesse aqui na frente. Por que eu vou aqui na frente, pastor? Para você declarar no reino espiritual que sobre você agora não há mais medo, nem incredulidade e nem falta de fruto. Qual é a minha garantia para ir na frente? É só olhar para a obra da cruz, para a justiça de Cristo. Só isso. A moção de candeeira. Mais um passinho para frente. Quando você vier aqui para frente, você está dizendo no reino espiritual: eu creio nisso. Eu creio no shalom, nas marcas, no favor. Eu entro na terra prometida. Irmãos, a coisa mais triste é ver um crente sem paz, um crente com medo. Sabe o que é esse problema lá? Já está tudo, metade já está resolvido, só falta a outra metade. Está tranquilo. Amém, Jesus? Porque Deus trouxe o quê? A provisão. Camará, sanderis, chandeas.
Amande paixandere moromoro borobossos. Andeias. Joga a rede do lado direito daquele salão de cabeleireiro. A justiça de Cristo. Ramassage. Lança fora todo medo. A justiça própria faz com que você tenha medo. Ou seja, o Senhor não vai me abençoar porque eu não me comportei bem. Deus não é Papai Noel para você se comportar bem e dar pra gente no final do ano. Deus é Salvador. Ele pagou o preço por você. Creia nisso. Não importa o seu comportamento. Pastor, então posso me comportar de maneira nenhuma? Não falei isso? Deixa Deus trabalhar. Se o seu problema é comportamento, creia que Ele muda. É Ele que vai mudar, não é você. Seu problema é comportamento, está incomodado com isso, Ele muda. Seu problema é comportamento, Edson? Não sei, Ele muda. Seu problema é comportamento, Ney? Eu não sei, Ele muda. Pastor Moisés, o seu problema é comportamento? Eu não sei, Ele muda. Se o seu problema é esse, põe nos pés da cruz. As suas tentativas não vai mudar uma vírgula. Mas a cruz muda. Ela tem poder para isso. Não tem de ser santo. Creia quem você é. Quanto mais você tentar ser santo, mais pecar você vai. Quanto mais você tentar não fazer, mais você vai fazer. Mas quando você resolver crer na obra da cruz, ela me santifica, ela me purifica. Aí as coisas começam a mudar. A justiça própria gera medo. E a falta de revelação de quem é o Pai também gera medo. Talvez você foi criado numa teologia onde mostrava o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Quem não for santo jamais verá o Senhor. Eu fui criado assim. Eu falava assim, então não vou ver Deus. Eu sempre tive problema de comportamento. Então não vou ver Deus. Mas você já é santo. Porque a santidade que está sobre você é um dom. A justiça que está sobre você é a justiça de Cristo. E ela é dom de Deus na sua vida. Então já está resolvido. Diga assim, eu sou santo porque Deus me amou. Você precisa crer nisso. Deus te amou tanto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou tanto, 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 que entregou o seu filho para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou. E hoje Ele é Pai. Papai. Essa fé correta de quem é Deus na sua vida vai afastar todo medo. Porque o amor elimina todo medo. O amor de quem? O amor de Deus por você. Deus te ama, João, desesperadamente, e Ele te quer bem. Confia nisso. Creia nisso. E todo medo vai embora. Não confia no seu comportamento. Confia no comportamento dele. Não confia no seu amor por Deus. Irmãos, cada vez que eu amadureço, eu percebo que eu não amo Deus como deveria amar. Mas compreendo que Ele me ama de uma forma tremenda. Não confie no seu amor por Deus. Confie no amor dele por você. Porque quando você entender isso, você começa a amar Ele de verdade. Eu não consigo largar esse Deus, porque eu percebo o amor dele na minha vida, o cuidado dele, a graça, a unção. Eu vejo, às vezes não mereço nada, às vezes não, a maioria das vezes. E ela é derramada. E aí eu amo mais. Esse Deus é bom. Esse Deus é gracioso. Por isso que o apóstolo Pedro, ele clamou o Deus de toda graça, porque ele foi perdoado. Porque ele ali com Jesus sendo preso, ele até praguejou. Eu não conheço esse. Xingou Jesus. Eu não conheço esse pilantra. Eu não conheço esse. E Jesus falou: fala para os discípulos, e principalmente para Pedro, aquele que eu amo tanto, a me encontrar na Galileia. Esse é o Deus de toda graça, de todo amor.
de todas as chances, de todo o perdão, e que te traz de volta a todo tempo. Creia nele, creia nesse amor, que você não vai ter medo. Mesmo quando você pecar, principalmente quando você pecar, você não vai ter medo, porque ele vai trazer você de volta, como trouxe um filho pródigo. Lança fora toda a incredulidade. Seja ousado. Deixa eu contar um testemunho, irmãos. Logo quando eu comecei a participar dos encontros com Deus, eu era líder de célula. E a primeira, aí tem aquela parte da libertação, né? Expulsar os capirotos lá, os demônios, né? Aí, eu nunca tive um comportamento muito bom. Aí eu falei, Senhor, como é que eu vou expulsar esses capetas daí? Pensando no meu comportamento. Falei, não tenho condições. Aí sabe o que eu fiz? Sem entender a graça, que eu não entendia naquela época a graça. Eu falei, Senhor, olha, se for por mim, os capetas vão entrar em mim, não vai sair não, deles. Mas eu vou confiar no Senhor, no teu sangue. Eu vou no seu sangue. Eu não entendi a graça, mas sabe? Mas o meu medo dos capirotos fez eu me esconder em quem? Em Cristo. E sem eu entender a graça, o que eu fiz? Eu entrei na graça completa. Porque é nela que você tem que ir lá. Irmãos, era só eu chegar perto e já manifestar. Tinha os demônios corridos. Porque eu fiquei debaixo da graça, do favor dele. Eu falei, nossa, que autoridade. Autoridade, por que veio tanta autoridade? Porque a confiança não era em mim, era nele, no Redentor, no sacrifício dele. O Senhor já estava me ensinando naquela época o que é crer no favor dele, na graça dele, e não confiar em si mesmo. Quer autoridade? Confie nele na cruz. Quer poder? Confie nele na cruz. Eu não tenho problema com poder. Eu até me seguro para não criar uma igreja acostumada com... Porque eu creio nele, não é em mim. Eu creio nele, não é... Alguém está com dor de cabeça aqui? Tem alguém com dor de cabeça aqui? Dor na coluna? Está com dor na coluna? Está doendo aonde? Olha aí. Está doendo? Faz o que você não podia fazer. Não podia levantar? Então agora roda. Está doendo? É poder. Quem estava aqui já não está mais? Você não estava, não está mais? Tem poder, aqui tem poder. Porque eu não confio em mim, eu confio na graça. Aqui é uma igreja de poder. Pode trazer os doentes, porque vão ser curados. Pode trazer as pessoas com crise financeira, porque a provisão vai vir. Porque tem poder, porque nós não confiamos em nós. Aqui não tem uma equipe bam bam bam, aqui tem o Senhor Jesus bam bam bam. E quando você sabe que Jesus é bam bam bam, tudo dá certo. Ele é o nosso herói, não é os Vingadores. Não é os Vingadores, não é os Vingadores. É Jesus, aleluia. É Jesus o nosso herói, o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos e do que nós pensamos. É isso que ele quer ensinar você. Então não tem por que dar medo. Já viu aquela ilustração da formiguinha na cabeça do elefante? O elefante detonando as árvores e passando por cima de tudo, e a formiguinha amiga do elefante falou assim: é isso aí, nós dois juntos somos invencíveis. É mais ou menos isso. Você está aí com Cristo, vocês dois juntos são invencíveis. A formiguinha em si não tinha poder nenhum, mas o elefante tem. Você em si não tem poder nenhum, mas o elefante tem. Jesus de Nazaré tem. Então não tem por que ter medo. Shalom, paz seja convosco. Shalom, eu paguei o preço. O preço está pago, não tenho o que temer. Lança a rede do lado direito. Em tudo que você for fazer, põe o Senhor na frente.
Meu Uber vai dar certo porque o Senhor é a minha justiça. A minha empresa vai dar certo porque o Senhor é a minha justiça. A minha promoção vai dar certo porque o Senhor é a minha justiça. A minha célula vai multiplicar porque o Senhor é a minha justiça. A igreja vai encher porque o Senhor é a minha justiça. E nós lançamos as redes ao lado direito. Talvez você tenha lançado do outro lado. Do outro lado não tem peixe. Do outro lado, o que tem? O seu esforço próprio. Do outro lado, o que tem? A sua justiça própria. Ali não tem fruto. Larga a mão. Não dependa da sua justiça própria, dos seus méritos. Dependa de Cristo. Eles eram exímios pescadores e não conseguiram pegar nada. Manei Sanabos. Vamos entrar? Hã? Vamos entrar no descanso, Edson. Vamos louvar o Senhor. Deixa essa palavra permear no seu coração. Ouça ela em casa. São os 3 fundamentos. O medo vai embora, a incredulidade vai embora, e a frutificação em todas as áreas da sua vida. Oh, baixado. Com ousadia, sem temor. Vamos louvar o Senhor, confiante. Aleluia, diga isso. A não ser na minha fraqueza, sua graça me sustentou. Ela me basta com certeza. A graça é uma pessoa, é Jesus. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Diga isso. Diga com todo o seu coração. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Oh, baixado. Eu sei que a sua graça é pra mim. Oh, diga com toda a sua fé. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Amado. Quando eu não posso, Diga isso. quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja. Você me dá força, você me resguarda. Você me levanta e me encoraja. Você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Aleluia. Oh, Senhor. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Eu sei que a sua graça é pra mim. Louve ao Senhor. Eu sei que a sua bondade não tem fim. É malai. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando
estou caído, quando eu não posso, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta. Fala isso. E me encoraja, você me dá força, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. É pra você, é pra você. Diga isso. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Abaixou-os, abaixou-os, alamarás. Irmãos, levante as suas mãos. Nós vamos encerrar esse culto.